Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de outubro de 2018, uma terça-feira. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 4624. Ele contém 6 páginas, 49 logias e 10 máximos. O título é Pensene Pragmático Cosmoético, da especialidade Cosmoeticologia, e vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa veterana, professora Fabiana Cerato. A professora Fabiana, ela é graduada em arquitetura e urbanismo, arquitetura e urbanista, especialista em metodologia de ensino superior, especialista em projeto e construção e também em psicologia positiva. Ela é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente da Conscienciologia também no mesmo ano, 1997, e organizadora do livro Decorazione a Veneza, de 1986. Além disso, é tenepsista desde 2004. Vamos então à definologia. O pensene pragmático cosmoético é a manifestação básica da consciência, constituída da tríade indissociável, pensamento, sentimento e energia, evidenciadora de praticidade, resolutividade, objetividade, funcionalidade, experiência, eficiência, consistência e realismo, sendo estruturada nos princípios da cosmoeticologia e nos pilares da conscienciologia. Na pensenologia, nós chamamos atenção para o pensene pragmático cosmoético, o holopensene pessoal da cosmoeticidade aplicada, a subjetividade do pensene abstrato cosmoético materializada em léxicos verbetológicos, o autopensene expondo a calibragem da autocosmoética, e também o materpensene alinhado aos princípios e valores evolutivos. Na seção fatologia, apontamos a opção lúcida pelo paradigma multidimensional, o pragmatismo cosmoético em detrimento a crenças, ideologias, demagogias e manipulações ou cangas de qualquer natureza. E na parafatologia, uma abordagem, então, multidimensional, mais explicitamente, destacamos a consciência derrogando a paragenética patológica multimilenar a partir de neoformulações mentais, a cosmoética sendo a raiz do eixo paraprocedencial e a ancoragem da neoarquitetura paracerebral. Vale destacar que nesse verbete a divisão detalhismo conta com 26 logias. Agora, na divisão argumentologia, gostaríamos aqui de chamar a atenção para a seção autorreverberação, que traz 45 tipos de pensenes para análise acurada dos pesquisadores interessados em melhorar o pragmatismo cosmoético. Também ainda nessa divisão, a seção redutores, que traz aqui 21 hábitos, esquemas cognitivos ou ações redutoras da manifestação de pensenes pragmáticos cosmoéticos. Agora, na remissiologia, para ampliar as associações de ideias através do cotejo com outros verbetes, nós destacamos os seguintes: ato mental somático, consciência crítica cosmoética, criteriologia, preponderância da cosmoética e princípios cosmoéticos. Agora, no intuito de destacar determinadas ideias, a frase enfática aborda o seguinte conteúdo: o pensene pragmático cosmoético demonstra importante avanço da consciência prática e resolutiva com vistas à concretização das ações interassistenciais quanto à cosmoeticologia. A fim de promover uma reflexão mais ampla, a questionologia traz os seguintes questionamentos. Você, leitor ou leitora, considera qualificar a autopensenidade rumo ao pragmatismo cosmoético? Em caso afirmativo, quais reciclagens são prioritárias para alcançar tal objetivo? A fim de aprofundar os estudos, a filmografia específica
conta com uma referência, e a bibliografia específica traz 4 referências. Agora, a mega-análise elaborada pela equipe da Encyclosapiens destacou nesse verbete os seguintes tópicos. São eles: pensenidade, ortopensenes, cosmoeticologia, mental-somática, auto-omniquestionamento, pragmatismo, heterovalorização, neovalores, intraconsciencialidade, reflexofilia, pensenologia, maturoteca, verponologia, materpensene, metapensenização, flexibilidade, intraconsciencialidade, cosmopensenidade, passipensene e retropensene. Bom, professora Fabiana, parabéns por mais este verbete. E como é de praxe, a gente sempre solicita à verbetógrafa que coloque os motivos ou razões que levaram a escrever este verbete. Você pode colocar para a gente, por favor? Posso. Bem, boa tarde a todos. Obrigada por mais essa oportunidade. Estava com saudade já, faziam 2 anos que eu não defendia o verbete, então chegou numa hora bem importante. Esse verbete ele tem uma história e conta muito a história da minha vida, das minhas reciclagens, do meu momento evolutivo. E as pessoas que não conhecem, seria interessante assistirem um verbete chamado Arquitetura da Guerra, que foi o último verbete que eu defendi há 2 anos, foi em maio, 2 anos atrás. E lá eu contei a reciclagem do pensamento belicista, como que eu funcionava, como que eu fui estruturando as coisas e como que a coisa foi se modificando e se qualificando. O que eu percebo? Dentre as várias características que as pessoas normalmente que têm um certo perfil belicista possuem, o pragmatismo é uma delas. A pessoa pragmática, ela é uma pessoa por si só, resolutiva, funcional, ela vai atrás, ela busca, ela faz, ela não tem 2 pesos, 2 medidas para agir. Ela vai, age e faz. Então, ela é bem resolutiva. Só que falta essa autopensenização. Então, a partir daí, eu fui estruturando. Entrei na Cosmoetos, hoje eu sou voluntária da Cosmoetos, não sei se o pessoal está aí. Ah, ó, Mas... tem os representantes. Opa! Regrisson está aí, a Adriana está ali, ó. Ah, que bacana. E Então... com as cores da Cosmoetos, ó. Isso é importante, olha aí, ó. Muito legal. Então, lá na Cosmoetos eu fui fazendo toda a linha de cursos curriculares deles e fui entendendo bem mais o que é ser ou não ser cosmoético, ter o pensamento cosmoético. E a partir daí eu fui trilhando e fui estruturando esse verbete. Por isso, o pensamento pragmático cosmoético. Porque o grande desafio para quem é pragmata, para quem é prático, para quem é resolutivo, é inserir o viés, a vertente da cosmoética. E a gente fala muito, de cosmoética. A cosmoética, ela embasa todos os nossos conhecimentos, embasa todo o conhecimento da conscienciologia. Mas falar de cosmoética e entender e efetivamente aplicar cosmoética é um pouco diferente. A gente vai falar aqui durante o verbete de valor real e valor ideal. E vai um pouco nessa linha também. A partir daí é que foi se estruturando o verbete, por isso demorou tanto tempo, por isso 2 anos. Porque esse tempo que aconteceu e que demorou também foi muito positivo, porque eu fui ressignificando necessidades e todo o meu percurso para chegar até o dia de hoje. Então, Excelente. tá bem E é na muito linha. bom quando o verbete ele vem recheado com a vivência, com a Uhum. experiência, né? Com autoridade moral. Uhum. Então, muito parabéns. Vale lembrar também que o microfone está na linha aí o seu microfone na linha aí das cores da Cosmoetos. Aí, ó, maravilha. Tá tudo aí, ó, a Bom, sincronicidade. Até o Chataloff ali, ó. aí, ó, Viu? forma, né? Tá todo mundo. Mas, ó, essas são as cores, é a onda que tem que ter. A cosmoética é um ponto importante, né? Eu acho muito Sim. importante a questão da cosmoetos. Acho até que a gente deveria ter na CCCCI um programa mesmo de todo mundo fazer o seu conjunto de princípios, valores, né? Colocar no código pessoal de cosmoética, né? Uhum. Mas um programa em parceria com todas as ICs para todos os voluntários terem isso, né? Cosmoetos puxando isso daí, né? Na verdade, a gente está trabalhando nessa linha, né, Lógico. Internamente, a gente está fazendo esse trabalho de um código grupal da IC a partir dos princípios cosmoéticos, né? Perfeito. E a linha inicial são os princípios estatutários.
Porque, Excelente. assim, normalmente a gente não associa, né? Questão ali, tem um setor lá, princípios e valores da IC. Aquilo, na verdade, já é o início de raciocínio do grupo, de começar a pensar o que é importante, como é que vai ser a conduta cosmoética, como é que aquela instituição ela vai atuar, né? Tendo como referencial a cosmoética, o paradigma, tudo que a gente já tem. E a gente Excelente. está Não, começando a fazer isso mesmo. muito Agora, o negócio bom. da cor é engraçado, já que você pegou. Isso aqui a gente usou, nada se cria, tudo se reinventa, não é isso, Fabiana? É que quando a gente criou a IC, a gente usou a técnica do professor Valdo. A gente queria usar uma cor diferente, né? A gente pediu para o Luciano Mello, ele que deu assim, as opções, para que a gente começasse a criar essa identidade visual. Então, assim, você começar a ser identificado com uma cor específica. Né? Inclusive a gente. Então, se você está andando na rua, no shopping, e vê essa cor, a gente lembra da cosmoética. Já chama atenção. Entendeu? Afinal, qual é essa cor? É o verde Tiffany. Verde Tiffany. Então isso Mas é tem importante. a cartela, né, Fabiana? Tem isso aí. Tá dentro da sua linha também, né? Perfeito. Tá dentro da sua linha. Agora, a estética tem tudo a ver com o viés cosmoético. A estética certeza. alinhada está totalmente ligada no viés cosmoético. Sim, né? sem dúvida. Esse verbete que você está trazendo, o tema, eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, né? E você até já ensaiou aí, tocou um pouco no assunto do valor ideal, valor real, né? Uhum. Mas as pessoas têm muita dificuldade do raciocínio cosmoético, quer dizer, avaliação cosmoética, por exemplo. Então, uma parte são estabelecer os princípios e valores, outra é a aplicação diante de situações práticas, que eu acho que o seu verbete justamente aborda isso, não é? Você decidir, avaliar, julgar de acordo com aquele parâmetro que está estabelecido, porque senão fica um vácuo entre um conjunto de princípios e valores que são colocados, não é? E uma prática real do ponto de vista até da pensenidade, de acordo com aqueles princípios e valores, né? Então, acho que isso aqui é muito sério que você está trazendo como temática. Eu destaco ainda, durante 9 anos, eu dei aula de ética na faculdade. Falar sobre ética. Então, é um tema que eu gosto muito, né? A cosmoética eu gosto muito, porque é um tema que eu tenho muita relação. E essa disciplina caiu para mim, eu não fui atrás. A universidade me ligou perguntando se eu gostaria de substituir um professor. A minha vida acadêmica começou assim. Se eu poderia substituir durante um mês. No dia seguinte eu vou lá e falo, olha, você pode ficar a disciplina inteira? E foi assim que eu comecei, com essa disciplina. Então, isso influenciou muito as minhas pesquisas, né? Então, a coisa veio. Só que, por que eu estou dizendo isso? Porque lá eu trabalhava com os alunos o raciocínio moral. A preocupação não era tal princípio, tal valor, cada um vai definir o seu. E no caso era no contexto de alunos de psicologia, tem lá o código de ética de psicologia. Só que o código muda, certo? E também a pessoa muda conforme ela vai evoluindo, amadurecendo, mas os princípios ou mecanismos de avaliação e decisão moral, eu até já escrevi artigo na Conscienciologia sobre isso. Eles permanecem. Então, tem tudo a ver com isso daqui. Perfeito, que bom que você está mediando, está bem na linha. Não, então. Eu achei mais uma sincronicidade dentro desse contexto. Locha, eu acho que é bem importante a gente começar falando um pouco da ética em si, porque o hábito da reflexão, né? Então, vamos diferenciar primeiro ética de moral, para depois a gente chegar em moral cósmica e cosmoética, né? A ética, vamos começar pela moral, vai ficar mais fácil essa diferenciação. A moral a gente pode entender como sendo comportamentos. E a ética é a reflexão sobre esses comportamentos. Do ponto de vista intrafísico, bem tranquilo, só que extremamente necessário. Qual que é o grande desafio, tanto da ética quanto da cosmoética? É aprender a refletir. É o tempo todo estar refletindo. Só que a reflexão ela precisa de ter bases, precisa de ter parâmetros. E aí é que entram os valores e os princípios, né? E as regras que a gente mesmo estabelece com base nos nossos valores. Quando a gente tem isso mapeado, fica muito mais fácil de atuar. A gente tem até mais tranquilidade.
Trovaldo costumava dizer, e muitos colegas, a gente também fala, a cosmoética é uma blindagem natural contra conflitos e problemas, porque automaticamente, quando você reflete, baseado em princípios e valores que você já estruturou para você, a chance de você acertar e ajustar melhor essa engrenagem é muito grande, né? Então, a diferença principal, básica, entre moral e ética, para ficar mais claro e para a gente chegar na cosmoética, a gente pode considerar moral como sendo comportamento e ética a reflexão sobre esses comportamentos. Quando a gente vai para a linha, vamos dizer, da tabela à direita, que seria moral cósmica e cosmoética, então a moral cósmica seria as ações, né, com base no parâmetro conscienciológico, cosmoético, e a cosmoética seria a reflexão sobre estas ações. Então aí eu amplio o meu leque. A moral, na verdade, você pode ampliar um pouco, são os comportamentos, costumes, Isso. mas também valores mais abstratos e princípios também. Porque a moral ela sempre tem vamos dizer assim, uma dimensão normativa e uma dimensão comportamental. Okay. Então, ela sempre está baseada também nas regras, que pode ser consuetudinário, né? Igual no direito, que é baseado nos costumes. Então, você tem essa amplitude. Mas a essência justamente da ética ampliando a cosmoética é justamente essa reflexão que vai embasar e vai ajudar a pessoa a assumir determinados valores ou princípios. Quando começa a se tornar uma segunda natureza, isso é um desafio bastante grande. Aparentemente, da boca para fora é fácil, né? Não, a gente precisa refletir sobre os nossos hábitos. Mas isso é bem específico e a gente precisa realmente de acostumar a fazer isso para que isso se torne uma segunda natureza e isso entre no nosso mecanismo intraconsciencial. Né? E isso, a vivência com os seus princípios e valores, ou seja, com o seu CPC, ela dá muito bem-estar. Então, isso é muito. Você falou da questão anticonflitiva, a começar com o endoconflito. Isso. Quer dizer, ela elimina o endoconflito porque a pessoa sabe que ela está de acordo com aquilo que ela acha importante, aquilo que ela considera um ideal a ser, né, buscado. Então, isso dá uma tranquilidade, e o mais sério nisso é que muitas vezes o grupo que está ao redor está totalmente contrário àquilo. Sim. E às vezes, e não é isso que vai pautar necessariamente a conduta dela e os princípios dela. Então, Perfeito. aquilo até tem uma máxima que eu gosto muito, é o seguinte: uma coisa é errada, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E uma coisa pode ser certa, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, isso dá, a questão da cosmoética, dá um processo de autonomia para a pessoa muito ampla, que a gente tem que considerar. E o seu verbete, acho que vai muito na linha, o que a Cosmoethos trabalha, né, vai muito nessa linha. Porque não é passar, esses são os valores corretos, esses são os princípios. Você pode até expor, na minha opinião é esse, tal. Mas o mais sério é a pessoa definir isso. É isso que é o mais Exatamente, sério. senão o que acontece? Entendeu? Se a pessoa não tem claro o que para ela é valor real, ela vai correr o risco de fazer um código pessoal de cosmoética e botar na gaveta. Ela não vai colocar em prática porque não vai ter vínculo, não vai reverberar com a realidade da pessoa. Então, primeira coisa a ser pensada, né? Venha fazer os cursos na Cosmoética, mas a primeira coisa a ser pensada é o que é valor? Então, a gente tem aqui um rol de vários valores. A gente pode elencar N valores. Mas o que é valor para a pessoa? Vamos pegar 2 exemplos aqui. Reconciliação e sensatez. São 2 exemplos de valores. Vamos dizer que para essa pessoa, reconciliação e sensatez sejam um valor. Uma pessoa precisa ver se esse valor ele é real ou ele é ideal. Se ele for real, certamente existem condutas, comportamentos da pessoa que ilustram isso com ações, né? E quando a pessoa for pesquisar e for elencar baseado nessas ações, ela vai ver que pode ser real ou pode ser um desejo, algo irreal, que ela precisa buscar, estruturar, estabelecer princípios. Daí a reciclagem. Daí a reciclagem. É importante ela jogar com esses dois, por isso, né? Que ela pode buscar esse que seria o ideal, mas que ela ainda não tem. Realmente realiza. Dessa linha de debate aí, eu estou achando interessante que você assistiu o verbete, a tertúlia matinal domingo projetado, né?
Era a minha tertúlia e eu estava falando exatamente o que você está comentando, né? Então, assim, muito interessante como é que você vai fazendo o entendimento da ciência. É que eu queria comentar isso dentro dessa linha com a Fabiana, como é que ela faz, porque assim, para a gente analisar o valor, o princípio cosmoético, nós intermissivistas, a gente tem um referencial de análise, né? Que é mais ou menos o que vocês estavam comentando no início, porque senão a gente fica muito teórico, né? A gente fica lá na elucubração mental, na filosofia e na prática a gente não consegue ter ação, não consegue fazer reciclagem, né? Não consegue associar a teoria com o dia a dia, né? Então, Fabiana, assim, dentro da sua pesquisa aí, como é que você vê essa questão da pessoa definir o valor evolutivo, definir o princípio cosmoético, a interpretação, porque nada é estanque. Concordo Perfeito. plenamente. Não é Bem estanque, senão vira dogma. Bem lembrado. Isso é a maneira como a pessoa interpreta e como é que ela vê aquilo na reciclagem dentro do maximecanismo, né, do fluxo, do entendimento todo da ciência. Então, qual dica que você daria aí, pragmática, né, Fabiana, para a pessoa poder começar a definir isso? Sim. Qual que é o valor cosmoético dela, qual que é o princípio cosmoético? É extremamente importante isso que a Adriana trouxe. Os princípios, eles são norteadores das nossas decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões e fazemos escolhas e não percebemos ou não prestamos atenção que existem alguns princípios por trás e alguns valores que não estão muito claros. Então, trazer princípios conscienciais para a nossa realidade vai nos ajudar a direcionar e a nortear nossas decisões e nossas escolhas. Não basta saber quais são os meus valores. Por exemplo, dinheiro é um valor, acredito que para a grande maioria das pessoas. O que não quer dizer que, vamos pensar num princípio, autorrenúncia cosmoética, né? Então, se eu... Bacana, o dinheiro é um valor, eu preciso de ter um salário, preciso de me vestir, de comer, de me alimentar, bacana. Mas, se eu receber uma oferta de trabalho que hoje em dia me redirecione para um outro local, para uma outra cidade e que tenha um valor absurdamente alto, por mais que o dinheiro seja um valor, eu vou aplicar o princípio da autorrenúncia cosmoética, porque eu cosmoeticamente vou render mais aonde eu estou hoje em dia, com esse contexto, com essa realidade. Então, existe o valor, mas o princípio, ele norteia. Não, mas veja, também tem aquela questão, que até no direito tem a expressão que é da antinomia, né? Quando você tem, e também a colisão de valores, ou colisão de princípios. Antinomia é na questão da norma mesmo, quando você tem a regra. Mas na questão da cosmoética, que a gente pode puxar, é quando você tem colisão de valores. Porque situações práticas, elas muitas vezes vão levar isso, e aí você tem que estabelecer hierarquia de valores, mas que pode ser diferente conforme a situação. Elas também não são estanques. Um exemplo clássico disso. Um dos valores da psicologia é o sigilo. Então, eu estou atendendo uma pessoa no consultório, eu não posso chegar depois, olha, gente, eu atendi o fulano, olha só, os problemas dele são esses. Não, eu tenho que manter o sigilo. Mas, se essa pessoa que eu estou atendendo fala assim, eu vou matar minha esposa. Eu vou matar minha esposa, e eu avalio o que ele está falando, e é bem capaz de ele fazer isso mesmo. Aí você vai agir. Eu tenho obrigação de chamar a família, de apontar, de chegar e denunciar aquilo, porque ele pode cometer um ato desse, ou ele pode falar assim, eu vou me matar, eu tenho que chamar a família. Sim. Então, neste momento, o valor da vida é superior ao valor do sigilo. É a colisão de valores. Sim. Não quer dizer que eu abri mão do valor do sigilo, não quer dizer que sempre eu vou colocar o outro valor como prioridade. Sim. Então é isso que você está trazendo, entendeu? Sim, mas existe também... foi no âmbito dos valores, os dois são valores. Perfeito, perfeito. Mas pode acontecer. Só que se, na grande maioria das vezes, se eu não tiver alguns princípios delimitados, que sejam 3, 5 ou 6... Às vezes, mesmo tendo hierarquia de valores e mesmo tendo os valores, eu ainda posso ficar perdida nas decisões. Então, o princípio ele entra para isso, para ajudar a nortear. Um dos pontos mais importantes, uma das áreas mais importantes que a gente estuda dentro da cosmoética é exatamente a listagem dos princípios. O que é cada princípio e como ele se aplica na nossa vida. Então, pelo princípio da heterovalorização cosmoética, por exemplo, naturalmente você vai, ou eu iria, qualquer pessoa iria, né,
entrar em contato com a família, porque a gente dá valor à vida, né? Tem esse valor, Então, sem nesse dúvida. contexto você ponderou, é a Isso. ponderação. Isso, A balança isso que eu ia falar. é o Isso que eu ia princípio da falar. ponderação. Que o grande barato do intermissivista, né? A gente estava comentando isso domingo e a gente fala muito isso lá. É assim, a gente precisa começar do básico, né? Dos conflitos, vamos dizer, resolver conflito intraconsciencial, que é isso que você está falando. Você tem duas coisas que você considera importantes, que é o valor, né, e precisa decidir entre um e outro, você tem ponderação de valores, né? E aí você ali, não é que um não seja bom e o outro seja bom. Os dois são bons. Isso. Só que aí você tem que priorizar o que é mais importante ali. Aí entra como norteador o princípio cosmoético. Então, os princípios cosmoéticos eles vão dar o norte para a pessoa raciocinar, para ver naquele caso dela, né, qual que é a decisão que ela vai tomar. Então, você tem lá o princípio da maximização dos bens, da priorização de bens. Entre duas coisas boas, você vai escolher o que é o melhor do melhor. Perfeito. Então, assim, no voluntariado, né? A gente comenta muito, no voluntariado, a pessoa, aqui você tem, tudo é bom. Você que trabalha com a Proexis, né? Você sabe muito bem disso. Toda a programação existencial, assim, dentro aqui da CCCI, é super positiva, né? É excelente. Mas a pessoa ela precisa analisar. Economia de bens, nesse caso. Economia de bens. A pessoa tem que analisar, no caso dela, qual que é o melhor do melhor. Né? Então ela entra num conflito, às vezes, porque ela não sabe ver isso. Então ela vai ver lá o que é importante, ela vai ver a linha de pesquisa, etc. Então é muito gostoso quando você começa a ter, você falou no início, autonomia, né? Autonomia, total. Autonomia, porque a gente começa a perceber, quando a gente entende esse mecanismo do pragmatismo, a gente vai tendo mais liberdade, mais autonomia para decidir, e aí fica mais certo, mais coerente, né? Porque Tem em um última outro análise detalhe é o aí. evoluciólogo, não é isso? O serenão. Que já tem esse nível, o domínio, a competência evolutiva maior, né? Que é o autodiscernimento. É o processo do autodiscernimento sobre a vertente da cosmoética. Né? Tem um detalhe que é importante nisso que vocês estão trazendo, que é, no momento que eu aplico a reflexão, a tendência a ampliar algo que é pequenininho, que aparentemente passaria batido direto, né? Eu não iria prestar muita atenção, eu vou não só ampliar, como eu gravo. Eu vou dar um exemplo bem do dia a dia, bem corriqueiro, né? Bem pragmático. Fui estacionar o carro em uma vaga, estava tudo cheio, tinha que fazer uma visita técnica, cheio, todas as garagens, somente as vagas de garagens livres, e lá no fundo tinha uma vaguinha, e o meu carro ele é grande, ele é um sedã bem grande, um dos maiores, né? E a placa ficou pegando um pedacinho da garagem. Nada, era isso aqui assim, né? Aí eu saí do carro, olhei, voltei, tirei o carro, fui lá para outra quadra, até achar, né? Então, o que me moveu foi justamente procurar acertar mais, né? O princípio do acerto cosmoético é procurar acertar mais em cada ação, mesmo em algo aparentemente simples, como estacionar o carro, né? A gente rearranja e aí presta atenção e faz. Dá o valor para esses detalhes, né? Agora, um ponto importante nessa discussão, que a gente está falando até da técnica, né? Que a pessoa pode utilizar para tomar a decisão. Essa é uma discussão também clássica, né? Princípios e valores, quem que vem antes e tal. Então, isso já discussões homéricas sobre isso, né? Eu adoto a posição de que vem valores, depois os valores determinam princípios. Mas é isso aí. Eu vejo dessa forma. Estamos de acordo. Então, estamos de acordo aqui. Eu já vi o pessoal falar, porque vem os princípios antes, daí o nome, princípios. Não é bem assim, porque o princípio já é uma proposição. Isso aí. Já é uma proposição. Por trás do princípio tem sempre uma coisa importante, que é o valor. Justamente. Ele que determina o princípio. Então, e aí, quando até você, Adriana, falou da questão de utiliza o princípio para fazer a ponderação, mas no fundo tem um valor que está lá. Né? É um valor que, na verdade, você está usando, que ele pode vir manifestado num princípio, né? Mas tem um valor ali atrás. É que a questão que a gente fala é o tipo de raciocínio. Às vezes a pessoa tem um raciocínio dedutivo e o outro é indutivo. Então, aqui, exemplo clássico é o Rexon e a Adriana Rocha. O meu é dedutivo, é do princípio para o valor. Entendeu? Pelo princípio eu chego ao valor. Ele é do valor, chega ao princípio. Se você parar para analisar, por exemplo, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá. É que assim, a pessoa que aplica o princípio, por exemplo, da descrença,
por trás tem um valor que norteia esse princípio dela, que é, por exemplo, discernimento, racionalidade. Então, ela prioriza o raciocínio, o discernimento, até a autonomia, para ela poder usar esse princípio que vai ajudar ela a questionar tudo aquilo que acontece, ou que é falado para ela. Então, eu acho que fica bem claro. Por exemplo, eu acho que agora, como você está falando agora dos valores, né, que é a ponderação dos valores, a gente aplica o princípio da descrença. Que é quando você começa a questionar, mas peraí, o que nesse contexto é mais importante? Então, por trás desse princípio que você está aplicando, existe uma coisa muito importante que é o discernimento e o raciocínio. Então, por exemplo, a gente vê muita gente falando do princípio da descrença dentro da Conscienciologia, mas pouca gente realmente aplica o princípio da descrença. Então, assim, por isso que esse negócio, quando você está falando da ponderação, essa é a ética que a gente fala lá, que é a reflexão sobre as nossas condutas. Por que eu vou realizar uma conduta A ou conduta B? Mas você precisa pensar sobre isso. Então, por exemplo, a gente fala muito um exemplo clássico que é perigoso para a gente, que a gente acaba entrando no processo do dogmatismo. Você não pode acreditar em tudo que uma consciência fala. Você não pode quê? Acreditar em tudo que uma consciência fala. Então, às vezes você vê uma pessoa falando assim, eu estava em dúvida, não sei o que, fui lá na dinâmica e a consciência falou para fazer isso. Tá, mas o que você acha disso? Justamente. Isso é que é interessante. Então, assim, ela não está aplicando um princípio que é essencial, é o princípio básico da Conscienciologia, que é o princípio da descrença, e aí você pergunta, que valor tem por trás disso para nortear esse princípio? Ela não sabe. Isso aí é o argumento de para-autoridade. É de para-autoridade. Entendeu? É o argumento de para-autoridade. É lógico que vai ouvir, mas não pode ser algo que, pronto, então, está certo de maneira inquestionável. Exatamente. Não, o Valdo comentava aqui que ele questionava até amparador. Não só questionava, que ele deu contra em amparador em algumas situações. É que tem um princípio que ele fala, porque o que a gente está fazendo lá na Cosmoetos, é que quando a gente comentou com ele que ia fazer um curso com princípios, né? Princípios aplicados ao soma. Então ele falou, aplicados ao soma e aos demais veículos de manifestação da consciência. Então todos os veículos têm princípios que são aplicados. Né? Então a questão do princípio ela é importantíssima, que é para a gente poder nortear e se orientar. Então as condutas elas são orientadas por valores, princípios, regras e por aí vai. Então essa coisa ela é muito importante, porque senão você não desenvolve autonomia. E o que ele falava o tempo todo era isso. Inclusive tem um princípio que ele fala, né? Que é o princípio da fidedignidade, que ele diz que ele primeiro é fiel a ele para depois a equipe extrafísica. É isso aí. Então primeiro e ser fiel a você nesse sentido é de acordo com o seu código pessoal de cosmoética, seus princípios e valores. Exatamente. É isso que eu falei que traz o bem-estar. É isso. Traz a serenidade, né? Dentro do contexto aí do serenão. Porque você está bem com você. Então, você não está querendo aplauso, não precisa da aceitação social. Exatamente. Nada disso. Isso é o mais sério, é o mais forte. Exatamente. Isso é que dá tranquilidade. Isso, gente, não tem preço. Não tem preço. As outras coisas o Mastercard compra. Mas esse, não, eu garanto que não tem. Posso fazer uma pergunta aí para a Fabiana? Vai lá, pode falar. Fabiana? Sim. Já que estamos falando de discernimento, né? Vamos lá para a tua página 5, que tem os redutores, né? Que você colocou lá sobre a sediologia, lá 20 hábitos, né? Esquemas que reduzem o discernimento, né? Vamos dizer assim. Aí eu queria que você explicasse para a gente assim, o que você raciocinou ali em relação ao número 5, que você colocou a distorção cognitiva, né? E ao número 10, as falácias lógicas. Tá. O que você raciocinou e como é que a gente sai disso, né? Então, olha, na realidade não são 20, são 21, né? Esses redutores, eles foram elencados, eu fui fui trazendo eles um pouco a partir da minha própria autopesquisa e um pouco a partir da minha vivência também. Então, o 5 é uma distorção, são distorções cognitivas, são hábitos, são ações, são manias e são entendimentos equivocados cognitivamente. Então, eu vou trazer o exemplo na linha de quem é mais pragmático, né? Então, que é mais a minha vivência. Então, a distorção cognitiva é fazer algo rápido, achando que o resultado é mais importante e passando por cima de determinadas situações, enxergando somente o resultado lá na frente, sem enxergar o que está por trás. Entendendo equivocadamente e achando que
É importante trazer um resultado rápido para preencher determinada situação, e sem entendendo com algum nível de distorção ou falta de percepção da realidade do que está acontecendo realmente, né? Então, por que as distorções cognitivas? O que distorce? N coisas distorcem o nosso cognitivo, esquemas mentais, crenças, ausência desse mapeamento de valores, de princípios. N situações vão fazer com que a gente haja ou atue de maneira distorcida cognitivamente, né? Então, esse é um exemplo. Quem é muito pragmático tende a agir rápido, buscando resultados. Eu até trouxe na numerologia o aspecto resolutivo e funcional, buscando resultados funcionais e rápidos, e às vezes não percebendo o que exatamente está acontecendo. É uma crença desnecessária ou arcaica que a pessoa ainda mantém. Por isso se ocorrem as distorções cognitivas. E por isso são redutores anticosmoéticos ou redutores da aplicabilidade da cosmoética, porque eu não consigo ter uma visão. Na realidade, Adriana, eu não dou tempo para ter uma visão, porque eu busco o resultado. Eu pesquisava um pouco o pragmatismo, o início lá com William James, né? E quando a pessoa é excessivamente pragmática, ela associa o que ela é ao resultado e não dá esta parada no pódio, não faz essa parada no pódio para refletir, para analisar, para ponderar e para ver se realmente é necessário A, B ou C, né? Então, isso aí, Fabiana, peraí. Dentro da distorção, então, deixa eu ver se eu entendi o teu raciocínio aí no teu caso que você está explicando. Essa distorção, ela teria relação com impulsividade devido ao resultado ou não teria associação nenhuma? Porque a pessoa só refletiria depois, entendeu? Porque você coloca depois embaixo também reflexão antes, durante e depois, né? Que a gente comenta muito lá. Sim, a gente então, teria alguma correlação a pessoa impulsiva? Tem relação não só com impulsividade, tem relação também com outras características da pessoa, por exemplo, a inflexibilidade, que foi uma tertúlia que nós até debatemos ontem, né? Autossuperação da inflexibilidade. Então, impulsividade, inflexibilidade e outras AD que a pessoa possa ter, que faça com que ela atue, porque a ação é muito valorizada. Nós vivemos numa dimensão intrafísica, então a gente precisa de agir. Mas o fato da pessoa ser impulsiva demais e não se dar tempo de refletir e analisar o contexto faz com que a situação saia distorcida. Existe um resultado que poderia ser N vezes melhor e que não acontece devido a essa impulsividade. Neste caso, no caso desse exemplo, né, Adriano? A distorção cognitiva ela tem múltiplas causas, né? Então, acho que isso é importante. Uma delas pode ser essa impulsividade, que acaba a pessoa não vendo uma série de variáveis. Mas tem outras aí que influem muito. Doença, patologia, do viés que a pessoa utiliza. Então, por exemplo, apriorismo. Se a pessoa tem apriorismo, ela pode até não ser impulsiva, mas ela fica cega diante da realidade. Sim. Então, isso acaba acontecendo. E aí tem outras coisas, por exemplo, se a pessoa tem um fanatismo muito grande, o processo ideológico, e aí entra aquilo que a gente estava falando dos valores. Se a pessoa não tem como valor a realidade, né, o que é o princípio da descrença, determinados valores podem cegá-la. E aí ela não consegue enxergar e tem a distorção cognitiva. Nós estamos vivendo hoje a era da pós-verdade. Então, isso está sendo precipitado, está sendo ampliado como nunca se viu. Fake news, bolhas informacionais. Então, hoje, a cultura que a gente está vivendo, ela por si só já promove a distorção cognitiva. E aí, se a pessoa não desenvolve o parapsiquismo, é pior ainda, porque o materialista é o cara que está o tempo todo na distorção cognitiva. Não é? Se a pessoa não usa o parapsiquismo, ela está o tempo todo na distorção cognitiva. Sim. Obrigada pela complementação. Quando você complementou, você até já perpassou a falácia lógica que ela perguntou, né? O materialista, por exemplo, ele vai vivenciar falácias lógicas com mais facilidade, mais tendência por não perceber energeticamente, energossomaticamente, ou não perceber ou não interagir mais com a multidimensionalidade. Então,
o que acontece no intrafísico, na nossa dimensão, vai acabar ali. E a tendência é que aquilo gere maior número de falácias. Não só isso, né? Como você trouxe, não só isso, não é só a impulsividade, não é só o apriorismo, existem N outras características, né? A gente precisa, por isso que a gente precisa uns dos outros. Por isso Agora, que a gente Fabiana, precisa trocar. O materialista por uma linha de falácia. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa até admite a multidimensionalidade, mas ela é dogmática. A religião está cheio disso e está cheio de falácia. Então, você vai ver o processo, a pessoa até admite a questão de extrafisicalidade e tal, mas sempre pega por uma linha mística, mas esotérica. Aí não é, eu discordo um pouco, lógico. Vamos refletir aqui. A pessoa está envolvida com a religião e admite a multidimensionalidade. Ela não vivencia, ela não experiencia a multidimensionalidade. Eu concordo com o Loche. Às vezes ela é médium, ela tem as coisas todas, e agora ela é extremamente dogmática. Sim. Então, ela acha que aquilo, que tem aquele Deus, que é o processo todo, que aquele ser é superior. Então ela vai enxergar algo... O livro tal é o que está certo, aqueles valores que estão lá. Agora, ela admite, ela tem clarividência, ela tem uma série de coisas. Então, a questão não é só o processo intrafísico ou extrafísico. É o processo mental somático. É isso que eu ia falar. A distorção, o processo da reflexão, por isso que entra a distorção cognitiva, até no mecanismo de reflexão, de entendimento e de conclusão que ela vai tirar do que ela está experimentando, do que ela está vivenciando, está distorcido. Está distorcido. Porque aí você vai ver a causa, que vai ver a crença, ou vai ver o apriorismo, que é o que você está comentando, né? Vai ver qual que é a linha que ela quer defender e não quer fazer a reciclagem intraconsciencial. Justamente. E aí distorce tudo. Você vê muito isso na questão de doença. A pessoa, qualquer coisa, não, isso aí é assédio, isso é assédio. Opa, peraí, às vezes seu corpo está batendo pino. Vê lá. É isso mesmo. Você entendeu? Então tem o outro extremo. Sim, então eu não generalizaria dessa forma, porque a pessoa, o grande fator aí que predispõe à falácia lógica é a credulidade. A credulidade, que a pessoa é como que ela admite as informações como verdadeira ou falsa. O crédulo, ele pode considerar que você vai morrer, que existe outra dimensão e tal, mas ele é crédulo. Ele não vivencia aquele troço, então ele vai pela fé. O que adianta? Então ele tem uma tendência muito grande a engolir falácia. Sim. Já o outro, às vezes, ele tem uma abordagem mais científica, apesar de que ele está errando, porque ele só considera que existe aquela dimensão, ele também tem um grau de falácia, mas ele pode, nesse aspecto, ter menos. Então, é isso que a gente coloca lá como um princípio que a gente está colocando a partir disso aí, para ver se as pessoas... ver se tem lógica, Fabiana, né, que a gente está falando. Assim, as distorções cognitivas dela e as falácias lógicas que a gente usa, que aí entra no auto-engano, na autocorrupção, né, que é o princípio da autodescrenciologia, né, que a gente está falando lá. Não acredite em nada nem nas suas crenças. Nem nos seus valores. Questione tudo, para antes e vê, né, como é que aquilo bate com o novo referencial, com a sua ação, para a gente começar a sair desse processo, né? Você vê que interessante. Tem prazo de validade. Após esse prazo de validade, elas podem ser renovadas, algumas, outras não. Assim vai. É extremamente importante isso que vocês trouxeram. Como é interessante a gente pensar na questão da falácia lógica em termos de multidimensionalidade, né? Quer dizer, a gente sai do corpo, tem um determinado nível de percepção da multidimensionalidade, mas e aí? Até que ponto estamos ou não estamos percebendo ou aplicando as nossas crenças? O admite multidimensionalidade. Sim, sem dúvida. E aí? Você não quer mais falácia do que isso? Sim. Ele acha que ele vai lá para o paraíso, né? Que é numa outra dimensão que além dessa, que vai ter as 23 virgens. Né? É um problema de sexualidade aí seríssimo, né? Entendeu? Mas ele acha e tal. E veja, então, para mim, o mais sério que eu vejo, esse é um tema que eu estudo, né? Questão do discernimento e tal. E as falácias. É a credulidade, é o processo de fé, é a não vivência do princípio da descrença. Esse é o ponto mais forte. Agora, é claro que o materialista está dentro disso. Agora, veja, nós temos que olhar no nosso caso aqui, na Conscienciologia. Por exemplo, uma falácia que eu vi, que aqui ainda às vezes acontece, que a gente tem que ficar atento, é o argumento ad assédium. Sim. O argumento ad assédium. Então, a pessoa não tem argumento para
combater ou questionar o que o outro, a posição que o outro está fundamentando, ele ataca a pessoa, que é o argumento ad hominem, mas falando que ele está assediado. Então é o argumento ad assedium. Eu quero escrever um verbete sobre isso. É um tipo de argumento ad hominem, mas dentro da multidimensionalidade. Então, o argumento ad assedium. Isso a gente tem que tomar cuidado. Outro é esse, o argumento de para-autoridade. Ah, não, a Consciex falou. Então, se a Consciex falou, pronto. Isso é canga, religião, dogmatismo. Uma das coisas que eu achei mais brilhantes que o Walter fez é colocar numa das posições da escala evolutiva, teleguiado autocrítico. A palavra autocrítico. Né? Já pararam para pensar que existe uma posição na escala evolutiva que ressalta a crítica? É muito sério para pensar, as pessoas esquecem disso. E é a partir do autocrítico que permite a heterocrítica, a coerência Essa básica. coisa que você está falando, que vocês estão debatendo, eu acho assim o cerne da questão. Porque quando a gente fala essa definição que a Fabiana trouxe no início, e a gente fala isso, lógico, o tempo todo. E a diferença é que é lógico que você pode fazer você pode complexificar o conteúdo, tá? O conceito, a definição. Mas basicamente a diferença entre ética e moral é isso que ela está falando. Porque assim, moral é o que você faz, é o comportamento. É lógico que tudo que você faz tem alguma coisa por trás. Você não faz fazer, a não ser que seja agindo de maneira robótica, e mesmo assim tem alguma coisa por trás. Então, o seu comportamento, ele é orientado por crenças, valores, muitos deles que você pegou emprestado, que você não são nem seus, mas você assumiu, princípios e regras que você tem no dia a dia. E a ética vai fazer você refletir sobre isso. E quando a gente fala o que é cosmoética, é reflexão com o objetivo de transformar essas crenças em auto-verpões. Por quê? Porque tem muita gente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que a gente dá nos cursos, cara, isso aconteceu e isso é verdade, não é brincadeira. Que é assim, a pessoa estava passando mal, ela ligou para o vizinho, para a vizinha, né? O vizinho e vizinha, dizendo assim, estou passando mal, você pode me levar para o hospital? E a vizinha falou, agora eu não posso porque eu estou preparando meu curso de interassistência. Então, se você parar para pensar, isso a gente falou num curso, e um rapaz falou assim, eu quero te contar uma, eu estava num curso de negócio de TENEPS, e alguém lá no final estava passando mal, pediu, foi a mesma coisa, eu estou passando mal, você pode me levar para o hospital? Que a pessoa estava de carro, não posso, que agora eu vou começar a minha TENEPS. Então, a gente começa a parar para pensar assim, são crenças. Perfeito. Se você parar para pensar, a pessoa ainda não entendeu a ideia, e o que falta é justamente o que a gente está chamando de autorreflexão crítica cosmoética. Total. E é autorreflexão crítica porque não é só refletir. Você pode refletir e não ser crítico em relação à reflexão que você está fazendo. E cosmoético porque o objetivo não é puxar seu tapete. É você melhorar para você parar e falar assim, não, peraí. Esse negócio de interessencialidade é porque o Waldo falava que a interessencialidade vai ajudar você a evoluir. Isso. Mas então assim, porque ele falou e a pessoa começou a acreditar naquilo, gerou uma crença para ela. Então essa coisa da credulidade que você está falando, ela é seríssima. Porque não quer dizer que a gente está aqui, que todo mundo usa a racionalidade, o princípio da descrença, não é isso. Esse argumento de... como é que é? Consciex? Então, não, cara... Para a autoridade. Para a autoridade é o outro também. É terrível esse negócio. Que falta essa questão da gente criticar. Então, é peça fundamental da cosmoética, sem reflexão não dá. Até porque a primeira definição que eu vou alterar de cosmoética é a ética ou reflexão, definição dele, está no 700 experimentos, sobre a moral cósmica. Perfeito. Então, assim, se você não parar e começar a pensar sobre o que você faz e as consequências do que você faz, entendeu? Porque se a gente realmente aplicasse isso, a gente não brigava, por exemplo. Porque eu sei que um dos princípios do paradigma consciencial é a multiexistencialidade. Então eu sei que não adianta eu ficar puxando o tapete do outro agora, que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que me resolver com ele. É a multidimensionalidade que permite você ter uma cosmovisão, uma visão mais ampla, porque se você fosse olhar só pela visão intrafísica, você tomaria uma posição. Mas quando você olha com a multidimensionalidade, incluso aí a seriexologia, você tem um número maior de informações e com isso você pode tomar uma decisão melhor. Né? Então, isso tudo que você está falando é importante. Agora, um ponto que a gente tem que ressaltar, obviamente,
Nós estamos falando aqui de algumas coisas, né? Você tocou no assunto da falácia em função da pergunta, de distorção, obviamente, utilizando a questão do parapsiquismo. Mas um diferencial nosso é o argumento parapsíquico. O argumento parapsíquico em que sentido? No sentido de autofundamentação das suas posições. Então, eu posso utilizar, principalmente para mim mesmo, porque as pessoas têm uma ideia errada também de argumentação apenas como persuasão, e não é. A argumentação pode ser para sustentar posições e que pode estar aberto a questionamentos. Quer dizer, a pessoa não quer mostrar que a posição dela é a correta, ela só está mostrando que está com uma determinada posição em função de alguns critérios. Então, o parapsiquismo ele é muito importante, a sinalética pessoal, as sincronicidades, para a pessoa fundamentar seus posicionamentos também. Mas sabendo que tem um grande valor, em primeiro lugar, para si próprio. E, às vezes, vai ser o mais importante que ela vai utilizar. Então, é um argumento válido, o argumento parapsíquico. Desde que isso não seja feito simplesmente de uma maneira que, então você tem que aceitar porque eu percebi ou percebi tal coisa. Isso não justifica. Então, isso que eu acho que é importante colocar. Uma coisa em relação ao parapsiquismo, isso é minha definição, eu não tenho a tranquilidade de falar para nenhuma pessoa fora de um campo ou em determinado contexto, olha, mesmo que eu esteja vendo, estou vendo um amparador, estou vendo uma consex, eu não tenho esse nível de tranquilidade que o professor Valdo e algumas pessoas hoje já têm. Para mim, parapsiquismo e domínio energético é um valor, mas, como você falou, ele chancela internamente, né, intraconsciencialmente, algumas mas pode questões. Até chancelar num grupo, né? A gente pode chegar aqui e falar, olha, eu estou percebendo aqui um banho de energia. Dependendo da situação, isso é importante. É um argumento, é um ponto que vai ser levado em consideração, mas não é um argumento inquestionável. Isso. Então é importante, nós vamos usar sim o argumento parapsíquico. Eu costumo falar que nós temos que criar aqui a cultura racional, parapsíquica, assistencial, democrática. Cosmoética. Entra nisso também, a questão da cosmoética. Então, racional, parapsíquica, assistencial, cosmoética. O assistencial eu já incluso aí a cosmoética. A gente pode destacar. Tá. E a questão democrática. Eu vejo que isso a gente tem que ter essa cultura que é importante. Mas você queria falar, né? Então, Fabiana, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Excelente. Eu fiquei com algumas dúvidas, eu queria que você analisasse uma questão. Dizer não ou sim pode ser uma emissão de um PNCN pragmático ou cosmático? Nem sim, nem não. Não, depende do contexto. Não sim, tem como mas eu estou querendo dizer que se algum deles, se em alguma situação pode ser. Sim. Sim e não. Abrir mão de algo que está além do seu limite, já que a gente estava falando de assistência, né? Então, determinados níveis de assistência eu não tenho gabarito, né? Determinadas pessoas do meu grupo familiar é mais difícil, eu vou até o meu limite. Então, às vezes a pessoa pede ajuda para determinadas situações, eu vou tentar o máximo, mas eu tenho bem claro até onde eu consigo. Então, aquele momento é mais cosmoético, tanto para a pessoa, quanto para o contexto, quanto para mim, abrir mão. Então, eu vou falar um não. Em determinado momento, a mesma pessoa, num outro contexto, numa outra situação, eu vou falar um sim. E numa TENEPS qualificada, você também vê que pode ser emanado esses PNCNs pragmáticos, cosmáticos? O tempo todo a gente emana. O pragmático é que é o resolutivo e funcional, né? O tempo todo, se nós estivermos fazendo o que foi trazido agora, justamente na questão da reflexão, do debate, quando nós estivermos com princípios claros, valores, a intenção de assistir, de ajudar e conseguirmos aplicar a reflexão antes da ação, durante a ação e pós-ação, eu vou estar emitindo pensamentos pragmáticos cosmoéticos. Sim, aí eu queria saber o seguinte. Pragmático porque vai resolver e cosmoético porque eu estou fazendo esse movimento de reflexão antes, durante e depois. Certo. Você teria algum exemplo de pensene não pragmático cosmoético? Não pragmático cosmoético? Isso. Aqui a gente tem 21 redutores. Qualquer pensamento aonde eu estiver adquirindo... Não, mas eu estou falando cosmoético. É isso que você falou. Cosmoético. Você falou um pensamento anticosmoético? Não. Eu vou repetir. Não pragmático, cosmoético.
Você definiu pensene pragmático cosmoético. Isso, sim. Eu estou querendo saber se existe algum que é não pragmático cosmoético. Ah, certamente. Certamente. Por exemplo, se eu estou refletindo e eu não tenho um resultado específico, prático, resolutivo e funcional, ele continua sendo cosmoético, mas ele não é pragmático. Ele é só cosmoético. Dê um exemplo. Um exemplo? Poxa, não sei. Colegas, me ajudem aí. Um exemplo. Eu posso pensionizar sobre o conceito de justiça. Aí, ó, por exemplo. É uma abstração. Isso. E eu, por exemplo, tenho pensado muito. Qual é a visão de justiça a partir do paradigma consciencial? Que é um tema, a meu ver, que é muito pouco discutido na Conscienciologia. O conceito de justiça do ponto de vista da Conscienciologia. E aí eu estou fazendo uma abstração. Quais são os critérios, quais são o que caracteriza. Tá, mas aí vamos supor. Aí o amparador tinha colocado uma consciex para ficar como isca em você. E não, você aí você está me trazendo uma situação prática. Agora veja. Aí já é pragmático. Aí é pragmático. Então, é isso que eu quero saber. Eu quero saber se isso realmente mas existe. Olha só, depende. Mas aí você trouxe outra situação. Enquanto eu estou pensando na definição de justiça... É o que eu quero saber se na prática isso existe. Claro que existe. Claro que pragmatismo, existe. Situação teorização. Você parte da prática, muitas vezes, mas você entra na abstração. Quando você entrou na abstração, você não está na questão prática. É igual você pensar, você é da área de engenharia, você tem a matemática. Tem conceitos que são extremamente abstratos na matemática. Mas depois você tem aplicação na hora de vai fazer um cálculo específico dentro da realidade. Só que você não pode dizer que naquele momento ali dos números em si, dos axiomas, que você está numa condição pragmática. Não está. Ciência pura, por exemplo, na ciência convencional ainda, ela se diferencia lá da hard science justamente porque está fazendo pesquisa muitas vezes mais abstratas. Então, uma formulação teórica, ela pode se descolar de uma condição pragmática num primeiro momento. Eu posso partir até para um ideal. Quando eu estou pensando nesse ideal, eu estou ainda saindo de uma situação prática. Então, toda vez que você faz um nível maior de abstração, não necessariamente é pragmático. A teática é exatamente esse conceito, né? É 1% de teoria e 99% a teorização leva para isso. É bem isso aí nessa linha que eu ia complementar. Porque aí você pega o mega pensene que ela colocou, né? A prática, a teoria vivenciada. Então, eu acho que o destaque que está querendo dar é justamente nessa linha do conceito do que é pragmatismo. Pragmatismo, na hora que você concretiza, vamos dizer, na intrafisicalidade, seja de que maneira for, essa abstração mental. Então, você faz um pensene, você fica refletindo, sei lá, olha, vou concretizar, sei lá, o curso tal, né? Aí você fica lá no âmbito da pensenidade mental só. Seria legal, no mundo das ideias que a gente fala, você fica no mundo das ideias. É cosmoético, porque você está pensando numa coisa que vai ser, sei lá, proexológica, vai ser evolutiva, mas você está raciocinando ainda, estruturando mentalmente, fazendo. É um pensene não pragmático, mas ele é cosmoético, né? Você não está pensando em belicismo. Fora esse caso, muito teria interessante. algum outro ou não? Essa pergunta mas esse boa, caso são milhões de casos. Não, eu sei. Mas sempre que eu teorizo, né? Eu sei, mas fora esse caso, teria algum outro? Tem, para você. Me diga o que você entende como verdade. Verdade? Seria um conceito adquirido por experiência, por observação. É uma proposição de ideias. Que ela é refutável. É só por experiência, verdade? Não, eu falei, não. Você falou, seria um conceito adquirido por experiência. Por experiência ou observação. Observação é experiência. Observação direta, né? Ou conclusão. Pode ser uma... Você não pode ter uma por conclusão racional? Mas aí, então, esse que é o link que, tipo, do ponto de vista da nossa complexidade consciencial, eu acho que é impossível ficar totalmente puro nisso. Eu acho. Difícil alguém chegar a fazer só uma elucubração sem não ter nenhum processo teórico vivenciado. Entende? Esse processo puro, eu não sei até que ponto existe. Pensa na criança quando ela se manifesta. A criança não tem pouquíssima teoria. Eu sei, mas ela é uma criança, mas é uma consciência. Sim, ela tem toda a sua história, sem dúvida. Ela já tem outras vivências. Utopia é abstrato. A utopia ainda não existe. Eu acho que eu estou entendendo a raciocínio dele. Pensa aí, você está querendo botar aqui lenha na fogueira.
É que como a gente trata pensene, Exatamente. né? Mesmo quando você fica no mundo das ideias, entre aspas, pensenizando algo positivo, cosmoético, que você vai, as energias elas Isso, estão atraindo as consciências, né? De alguma maneira aquilo já está concretizando alguma coisa. Não discordo, mas eu acho que dentro do recorte, acho que é isso que é interessante ver, dentro do recorte do verbete que ela quis dizer, ela quis enfocar, vamos dizer assim, vê se é isso, Fabiana, o pragmatismo nesse sentido que o Lógico está falando, da ação, intrafísica, da realização, do concreto, porque né? senão, aí começa a criar distorção cognitiva. Isso. O conceito de pragmatismo, você não pode fugir disso, senão ele é justamente um contraponto a um processo mais de abstração. Isso. Senão começa, então tudo é. Aí você, quando tudo é, nada é. Esse é um grande problema para discernimento. Tem que tomar muito cuidado com isso. E se eu falasse a lógica... É a mesma coisa assim, ó. Você vai falar assim, não existe, é impossível você ter um pensamento e não ter energia junto. Por isso a ideia do pensene. Mas pensamento e energia são a mesma coisa? Não. Então a mesma coisa é isso. Não confunda atar uma associação com sendo uma identidade. Então, assim, emoção não é a mesma coisa que energia, que não é a mesma coisa que pensamento. Sim. Contudo, na prática, o conceito de pensene mostra que é uma tríade. Mas, se é uma tríade, tem 3 elementos ali que se distinguem. Tem 3 vertentes. A mesma coisa é o apriorismo, o pragmatismo. Talvez que seja um exemplo, então, de um pensene não pragmático cosmético, apesar que eu acho que a pragmaticidade e a não pragmaticidade andem juntas, pelo menos do exemplo que me ocorreu. Quando você faz uma assistência e depois para refletir até que ponto foi legal essa assistência, onde eu exagerei, aonde eu fui menos, poderia ter ido mais. Então, é um pensene não pragmático no sentido de eu não estar em ação. Eu estou refletindo sobre aquela ação que foi, até associando com uma assistência que ainda venha a ocorrer mais na medida. Mas naquele momento que eu estou refletindo sobre o que ocorreu, imagino que seja um exemplo de um pensene não pragmático cosmoético. E naquele momento não está na ação. Deixa eu completar. Existem gradientes de pragmaticidade, né? O que a gente traz aqui, o nosso objetivo, o objetivo desse recorte, como a Adriana bem trouxe, é exatamente o fato de trazer um resultado aplicado à nossa realidade intraconsciencial. Seja ele tátil, né, que eu possa tocar, eu até trouxe um exemplo aqui, depois eu vou mostrar para vocês com o leite, né, que é algo bem prático. Seja algo bem prático, que modifica e que qualifica a minha realidade intraconsciencial, até uma associação que vai modificar uma maneira de ação ou que vai romper uma distorção cognitiva. Algo que me traz um resultado. Claro, quando a gente pensa em pragmatismo, a gente pensa em algo real, tátil. Concreto. Né? Existe esse gradiente. Né? Com o resultado. Esse é o objetivo principal do recorte. Mas não quer dizer que um padrão de reflexão específica, aprofundada, que aconteceu depois de uma situação, também não seja pragmático. Porque modificou a minha realidade intraconsciencial. Eu dei aquele exemplo de justiça, se você quer ver. Toda vez que há uma abstração, você não pode falar de pragmatismo. Sim. Por exemplo, se entrar uma galinha aqui, você vai falar que aquela é uma galinha. Por que você reconhece que aquilo é uma galinha? É a primeira vez que você está vendo aquele ser ali. Aquilo é abstração. Agora você está voltando para a aplicação, mas esse conceito de galinha que você tem, isso não é pragmatismo. É esse conceito que permite você ver aquele ser ali que é uma galinha que está entrando no tertuliário pela primeira vez, você nunca tinha visto e você vai classificá-lo como um galinha. Isso aí, por quê? Porque você tem algo que você abstraiu da realidade. Sim, mas aí... Você abstraiu. Mas a minha dificuldade seria o seguinte, ao estar olhar a galinha, difícil uma energia não estar lá. Difícil eu não interferir na galinha. Mas são coisas diferentes. Então, quer dizer, a nossa consciência é pragmática. Eu não falei a galinha para você? Você está vendo alguma galinha? Você não tem o conceito de galinha? Mas eu posso plasmar aqui, fazer um morfo. Mas eu acho cadê? Barato. Você está plasmando? Na hora que você plasmar, virou pragmático. É outra coisa, mas você não plasmou agora. É que, a rigor, agora, nesse momento, você não plasmou. Olha só, minha hipótese. Você tem na ideia eu tenho dúvida se não tem nenhum pensene que não seria pragmático.
Eu tenho dúvida. Essa é o que é pragmático para você? É isso que eu ia falar. O que é pragmático? Sabe o que é interessante no eu debate? Eu acho que você está com a distorção do conceito pragmático. Pensene, para mim, é ação. Pensene, ele está concretizando. Não, Chataló, o que eu acho interessante é isso aí que o Lost está abordando, que é o seguinte, para a gente, pelo menos eu penso assim, para a gente começar um debate, né, ou debater qualquer assunto, tá certo? Tem que ter a linha de referencial. Por isso que no início lá a gente fez o corte, a Fabiana estava lembrando, do debate em relação à cosmoética, a gente escolheu uma linha de definição do que seria ética, do que seria moral, porque senão a pessoa dá um nó, fica na filosofia lá, né? Que hora um autor fala uma coisa ou outra. Tá. Aí mesmo o raciocínio em relação ao pragmatismo, que eu acho que eu concordo com o Loche ali, e com o que a Fabiana quis trazer de recorte. E pegou pela definição do que seja realmente pragmatismo, e aplicou, né? Que é algo concretizado no impratível. Quer ver? Senão se fosse assim, como você está falando, fica na filosofia. Não, se fosse assim como você está falando, não teria razão de ser o conceito teática, pois toda teoria já seria prática. Se é necessário ressaltar a junção entre teoria e prática, já mostra que nem tudo é prática, nem tudo é ação. Reflita sobre isso. Não, esse é um bom argumento. Senão você vai ter que resolver esse impasse. Sim. Senão não tem por que falar de teática, é um conceito besta. Eu tô querendo entender realmente essa... Pensa só nisso. Questão, existe a teorização. Sim. A teorização ou abstração é quando você elimina o que se chama em filosofia dos acidentais. E você fica no essencial. É o essencial, quando você chega na essência, já não é o pragmático. Entendi. Então, quando eu brinquei a questão da galinha, é porque você já viu várias galinhas e você tirou os acidentais. Essa é a galinha preta, essa galinha é malhada, essa galinha é branca, essa galinha é tal. A cor é acidental. Entendi. Mas tem alguns elementos que, na sua concepção de galinha, vão estar presentes. Olha, esse argumento agora resolveu. Eu quero só contribuir aqui na página 1, gente. Dei uma olhada ali na etimologia. Na 8ª linha, a Cíntia me chamou a atenção. A palavra pragmático... Né? André, dá uma olhada ali na página 1, em etimologia, na 8ª linha. A palavra pragmático deriva do idioma latim, pragmático, e do idioma grego, pragmatikos, próprio da ação relativo a negócios. Então, próprio da ação. Então, o pragmático, ele pressupõe que você coloque em ação. Seja ação tátil ou ação para mudar um comportamento. Mas tem um resultado. E esse resultado, ele é funcional, ele te traz um benefício e modifica a tua postura e até as tuas falácias lógicas ou distorções cognitivas, como a gente trouxe aqui. Teria uma sugestão que eu daria, Fabiana, aí você vê que se vale a pena ou não. Na sua exemplologia, você coloca ali, né, o pensene pragmático, cosmoético básico e o avançado, e você amarra ele na questão do verbete. O que eu colocaria, assim, uma sugestão seria colocar energias assistenciais da consciência, eu colocaria vírgula, a exemplo, aí vírgula, na escrita, e aí colocaria nas duas situações. Por quê? Porque quando a gente faz o pé de igualdade, né, tipo na exemplologia, que é um exemplo, eu estou fechando um exemplo de fato, que o nome é aquilo. E você está dando o exemplo dentro do exemplo. Espera aí, deixa eu ler aqui a exemplologia para a gente refletir em conjunto. Leia. E ser pragmático na nossa reflexão também, né? Então, vamos lá. Exemplologia. Pensene pragmático cosmoético básico. A aplicação prática dos pensamentos, sentimentos e energias assistenciais da consciência na escrita do primeiro verbete. Isso, aí eu colocaria vírgula a exemplo no primeiro verbete. Ué, mas está aqui? Porque você está dando um exemplo, entendeu, de pragmatismo cosmoético básico. Sim. Entendeu? Você quer dizer, há exemplo na escrita do primeiro verbete. Pensene pragmático cosmoético avançado, entendi. A aplicação prática dos pensamentos, sentimentos e energias assistenciais da consciência na escrita continuada de verbetes ao longo de 10 anos. Isso, exatamente. Exatamente, isso. O pensene pragmático cosmoético, pela sua definição, né, é muito mais amplo do que o exemplo do verbete. Entendi. O verbete a palavra é um exemplo do pensene pragmático. Sim. Eu concordo. Perfeito. Pragmaticamente concordado, André. Muito bom. Isso aí, beleza. Ok. Bom, pessoal, vamos aqui às divulgações.
nós vamos ter agora, nos dias 12, 13 e 14, na outra semana, então, agora de outubro, a terceira edição do curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa. Tem até a ver com alguns dos temas que hoje a gente está discutindo aqui. Então, é um curso aí que está se consolidando, criando já uma tradição, e ele é importantíssimo no processo da evolução nossa. Então, fazer a reciclagem da pensenidade religiosa. Vão ser vários professores. O curso está muito rico. Por exemplo, o professor Fabrício Borges vai falar do antagonismo, celibato, transafetividade. O professor Francisco Carvalho, destemor, autodesassédio pelo enfrentamento do medo. O professor Jair Rangel, manifestações parapsíquicas no protestantismo. O professor Laurentino Afonso, que é o criador, coordenador deste curso, vai tratar do crescendo de lucidez durante a infiltração prolongada, com exemplo de infiltração no catolicismo e na Umbanda. A professora Mabel Teles vai fazer uma análise do discurso religioso. A professora Marina Tomás vai ser responsável pelo campo bioenergético interassistencial ao holopensene religioso, então, a prática bioenergética que vai ter dentro do curso. E a professora Paula Souza vai abordar o tema autolibertação do dogmatismo religioso pela ginossomática, tema importante também, uma vez que, normalmente, nas religiões, as mulheres são, muitas vezes, vítimas de uma série de condições. Então, grande curso que ocorrerá agora nos dias 12, 13 e 14 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. É um evento realizado pela Pré-IC Simpar, que é da Paremiologia, em parceria com a ACIP. Ok? Então, vale a pena aí o pessoal colocar na sua agenda. Quero aproveitar e divulgar o curso que eu irei ministrar, tanto em São Paulo quanto aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em lá em São Paulo, vai ser nos dias 13 e 14 agora de outubro, tá? Então, na outra semana. O curso é Autodiscernimento Evolutivo. Então, o objetivo é o desenvolvimento do autodiscernimento evolutivo aplicado às situações cotidianas e aos momentos críticos de destino. E também promover a autonomia intelectual e amplitude pensênica para maior compreensão da realidade, da vida, do mundo e de si mesmo. Dentre outros aspectos, nós vamos abordar lá o seguinte: abordagens corretas da realidade, por exemplo, nuançadas, integradas, profundas, complexas, contextualizadas, multiperspectivadas. Evitar as abordagens erradas, por exemplo, polarizadas, fragmentadas, superficiais, reducionistas, descontextualizadas e enviesadas. Vamos abordar os temas de coragem intelectual, honestidade intelectual, responsabilidade intelectual, respeito intelectual, dentre outros, os atos mentais somáticos, os posicionamentos pessoais com maturidade, fundamentação lógica e coerência, os amparadores mentais somáticos de função, a paracognição e a interpretação parapsíquica de parafenômenos, e também o livre pensamento e o libero pensene através da consciência crítica cosmoética. Nós vamos ter debates sobre polêmicas contemporâneas, estudos de casos, atividades práticas parapsíquicas. Esse é um curso inédito e vai ser uma realização da Apex e da Reaprendência. Aqui em Foz do Iguaçu será nos dias 17 e 18 de novembro, então no próximo mês. E agora em São Paulo, nos dias 13 e 14 desse mês, então na semana que vem, final de semana que vem, 13 e 14, tem que ser esse próximo, né, no outro, de outubro. Autodiscernimento evolutivo. Para mais informações, o site da Apex ou da Reaprendência, vocês vão ter mais conteúdos. Bom, quero aproveitar e também divulgar o Léxico de Ortopensatas, que é a segunda edição ampliada, agora com 3 volumes, um volume inteiro de material inédito do professor Valdo. Inteiro no sentido que vai estar distribuído entre os 3 volumes. Então, vale a pena porque é um material inédito do professor Valdo, nessa nova edição, pensatas que não estavam inseridas na edição anterior. São 3 volumes, então, preço promocional R$ 290. As vendas podem ser na Epígrafe, aqui no CAEC, ou no site shopcons.com.br. Vale a pena porque isso aí são os materiais mais avançados aí do professor Valdo.
tá? Material inédito. Quero também aproveitar para divulgar aqui um livro que acabou de ser lançado, Camila Conta Sua História, Vida e Obra de Camila Nielsen, prefácio aqui do primeiro-ministro dinamarquês da época, né, 1873-1942, o Stauning. Isso aqui, então, está sendo lançado pela Epígrafe. Houve o lançamento oficial na quinta-feira passada ali no Hotel Mabu Interludium, e com o tataraneto, né, que está editando essa nova obra, né? Então, foi muito interessante aqui dentro da Conscienciologia. Vale a pena como estudo de caso. É uma personalidade interessantíssima do ponto de vista da assistência e do ponto de vista da político-parapoliticologia. Ela teve aí uma atuação internacional e, para quem tem interesse nessas temáticas e biografia, vale a pena. Então, o Oscar Peterson lançou, ele é o tataraneto dela, ele lançou agora aqui recentemente. Então, Camila Conta Sua História também no Shopcons ou na Epígrafe. Então, nós estamos aí cheios de novidades. Vamos começar com os teletertulianos, que hoje o debate pegou fogo e não conseguimos nem entrar com os teletertulianos. Isso é muito bom, por sinal, tá? Já já lhe passo. Então, vamos aqui com uma pessoa que quase não participa, a nossa teletertuliana oficial. Quem será? Ela tem uma certa, vamos dizer assim, aura, no duplo sentido, né? Porque ela é de Conceição dos Ouros, né? Diretamente de Conceição dos Ouros para o mundo. Vamos lá. Citaciologia. Pode comentar a respeito de ambas? Sim. Duas citações pertinentes ao tema. O ser humano vive muito aquém do seu potencial, William James. William James foi um dos grandes responsáveis pelo movimento chamado pragmatismo, né? Movimento filosófico, e também um dos grandes iniciadores aí da própria ciência da psicologia. E ele fala, né, que nós vivemos muito aquém do nosso próprio potencial. E eu concordo, porque no momento que a gente não aplica a reflexão, a nossa capacidade, o nosso potencial fica lá atrás. E é o desafio que a gente trouxe no início da tertúlia. O ser pragmático é algo muito bom, né? Porque a gente deixa de ser teoricão e passa a ter ações em função da própria teoria. Mas se a gente não aplicar o hábito constante da reflexão estruturado em valores e em princípios, eu perco a capacidade de utilizar esse meu melhor potencial. Então, eu utilizei a frase dele para fazer esse link, né, que é justamente o ser humano vive muito aquém do seu potencial. A gente pode muito mais e utiliza uma pequena porcentagem. E a outra citação, que apesar de ser do Leonardo da Vinci, está em inglês, né? Our brain is much better than we think. Vai na mesma linha, né? O nosso cérebro é muito melhor do que pensamos. É a contraparte dessa citação, vai nessa mesma linha, né? Nosso cérebro tem capacidades ínfimas, e no momento que eu começo a aplicar a reflexão, que eu começo a ter os princípios bem entendidos, eu começo a abrir, mais ou menos o que a gente falou no início da tertúlia, algo que é pequenininho, que eu aparentemente não iria enxergar, ou que ia passar batido, ou que num contexto vai passar despercebido, quando eu aplico esse viés do hábito saudável da reflexão, eu começo a dar valor e eu começo a enxergar todos os detalhes e para-detalhes. Então, é nesse sentido que a gente trouxe a citaciologia. Para outra questão da nossa aura áurea, mitologia. Pode explorar quanto ao descarte do mito da assistência perfeita? Sim, não existe, né? A gente, aliás, dentro da Cosmoethos, o pessoal está aí para corroborar, a gente fala de valor real e valor ideal. Muitas vezes a interassistência é um valor que a pessoa gostaria de praticar, né? Gostaria de ser assistencial. Então, se pergunta, o que é um valor para você? A pessoa fala, interassistência. E aí você pergunta, quantas ações você fez que envolvem a interassistência? Aí a pessoa vai analisar e, na realidade, as ações dela estão ainda mais voltadas para ela, para o ego, e passam ainda distante de uma heteroassistência, se a gente for pensar nesse tipo. Então,
Nessa mesma linha de raciocínio, também não existe o outro lado, que é a assistência perfeita. A assistência ela vai ser o melhor de acordo com o nosso nível de percepção e captação cosmoética e reflexão em cima do problema e da situação. Quanto mais eu reflito, quanto mais eu analiso, quanto mais eu faço o que a gente fez aqui, debate, troca e interage, melhor vai ser o padrão de assistência que eu posso tanto dar quanto receber. Agora uma questão de São Paulo. Tecnologia, página 2. Poderia esclarecer a técnica da ponderação métrica? Vamos ver, tecnologia. Sim. Vai na linha do que nós estávamos falando, é fazer uma regulagem fina, fazer uma metria. Um exercício que é muito bom para nos auxiliar nessa técnica da ponderação métrica. Métrica vem de metria. Ponderar é colocar na balança o joio e o trigo, né? Ver o que é positivo e o que é negativo. Então, utilizar essa prática no dia a dia. Se nós deixarmos um caderno, um bloco de anotação do lado da cama e antes de dormir a gente analisar como foram as nossas ações, a gente automaticamente vai poder fazer uma ponderação métrica do nosso dia. O ideal é que a gente aplique essa metapensenização e essa ponderação dessa regulagem fina o tempo todo, sem precisar nem pensar, já entrar como uma segunda natureza. Então, essa técnica é para nos ajudar a iniciar nesta ponderação. Ela pode ser minuto a minuto, segundo a segundo, ou pelo menos, para as pessoas que estão iniciando e desenvolvendo esse hábito, uma vez por dia antes de dormir, dá uma olhadinha no caderno, lembrou, anota como é que foram as minhas ações e que eu poderia ter melhorado e começa a iniciar esta ponderação e essa metria das suas ações. Das suas ações e depois dos pensamentos, porque normalmente a ação é mais fácil de ver. Você tem um resultado mais claro e o pensamento você busca a partir da ação muitas vezes, né? Agora uma questão de Mountain View, Califórnia, Estados Unidos. Hello, how are you? Tecnologia, página 2 também. Poderia explicar a técnica da cosmoética destrutiva? Sim. Cosmoeticamente, antes de explicar essa técnica, eu queria fazer algo que desde o início eu queria fazer, que é ler a definição de cosmoética. Eu trouxe ela para ler, a gente acabou não tendo tempo e eu queria ler. Depois a gente fala na cosmoética destrutiva. Então vamos lá, essa definição ela vem do professor Valdo Vieira, do Homo sapiens pacíficos, e a definição é: a cosmoética é a especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisas da ética ou reflexão sobre a moral cósmica multidimensional, definindo a holomaturidade consciencial situada além da moral social, intrafísica ou aquela apresentada sob qualquer rótulo humano, ao modo de discernimento máximo, moral e emocional a partir da intimidade do micro-universo de cada consciência. Tá? Então, claramente a gente vê que o foco principal dessa definição é exatamente a reflexão. Então, a técnica da cosmoética destrutiva é que o próprio nome já está dizendo, às vezes, cosmoeticamente, é necessário acabar com algo, destruir algo, para recriar algo que cosmoeticamente vai ser melhor dentro de uma situação. Deixa eu pensar algum exemplo aqui. É isso que eu ia... Destruição de armas. Isso é um exemplo de cosmoética destrutiva, bem ao pé da letra. Eu pensava mais num ambiente, mas também, pode ser também. Aqui, a gente estava comentando, você tem a crença, né, lá, ó, você, só pelo fato de ser consciex, você acredita que é verdade absoluta, sem questionar, isso é uma crença. Então, uma cosmoética destrutiva seria você refletir, ver se tem lógica para concordar ou discordar. Então, você está reformulando, né, a tua falácia lógica, a tua distorção cognitiva, etc. E tem outras também que o professor Valdo comentava, né? Você tinha lá o forte, a parte, sei lá, e aí ali no local você constrói uma escola,
né? É Um nessa linha que eu abatedouro, tava, né? Você sim. constrói lá uma escola, um museu cultural, alguma coisa assim. Você tem um Vai na ambiente linha que do está... prático, né? Eu pensava nessa linha mesmo, Adriana, mas você tem Anti-estigma. Anti-estigma que tem a ver com a cosmética Especificamente, destrutiva. Você tem um ambiente que está degradado, destruído, que a gente o precisa anti-estigma ambiental. Isso que ela falou é o Isso, anti-estigma ambiental. perfeito. A gente Você precisa muda o de local. entender que o próprio ambiente tem as suas energias. A energia é pertinente ao que ele motiva a ser feito, né? Aqui no Tertuliário nós temos um padrão em cosmoético, então cada ambiente tem o seu padrão de energia. Se eu, às vezes, consigo botar abaixo um ambiente, uma estrutura, uma edificação ou uma residência e construir algo em cima com um propósito bem melhor e bem mais cosmoético, eu estou aplicando a técnica também da cosmoética destrutiva. Lá no Rio de Janeiro, Petrópolis, não sei se o pessoal conhece aqui, mas tinha um abatedouro lá que eles destruíram, né? Muita gente perdeu emprego naquela época, etc e tal, para construir uma escola. E existe até hoje lá. Isso é um anti-estigma e também é uma cosmoética destrutiva mesmo. Mas a cosmética destrutiva também tem relação com o princípio lá do que não presta, não presta, né? Que é da descartabilidade. O que não presta mesmo, você não ficar adorando a pílula ou fazendo concessão espúria. Eu lembrei de uma colocação de um colega há algumas semanas. Ele comentava a respeito de uma residência que está ilegal, né? Dentro de uma situação, ela está próxima de uma nascente. E aí estávamos comentando a respeito e a conclusão foi exatamente essa: olha, está ilegal, está próxima de uma nascente, vamos destruir, vamos colocar abaixo. Não adianta, a gente não vai legalizar. Não é algo que você pode arquitetonicamente medir e aprovar na prefeitura. Ela nunca vai ser legalizada. Sempre vai estar na linha do ilegal. Então, coloca abaixo e vamos construir em outro lugar. Tem negociação isso, né? Negociação. Pode falar. Grata pelo verbete. Olá. E na argumentologia, página 5, eu gostaria de exemplo do ato mental de reflexão depois da ação como manifestação exitosa cosmoética. A frase, né? Ato, ok? O ato mental da reflexão, antes, durante e depois da ação, é o pilar central da manifestação exitosa ou fracassada na vivência da cosmoética. Isso é exatamente o core, o centro do que a gente quer passar, né? É a união da reflexão o tempo todo, antes, durante e depois. A maioria das pessoas faz, até na pergunta que a Cíntia fez, a maioria das pessoas faz a reflexão depois da ação, né? A pessoa age e dela vai olhar para trás e vai ver, nossa, não poderia ter melhorado, mas ela já agiu. Então, o que a gente quer é promulgar ou promover antes dessa ação. Então, refletir sempre antes. O que não quer dizer postergar, ponderar, enrolar, não é isso, né? Mas é extremamente importante a gente antecipar essa reflexão. Quanto mais eu antecipo, mais êxito eu consigo. E por isso o diferencial, por isso refletir antes, durante e depois da ação, para ver o resultado disso, é o pilar central justamente da manifestação de êxito, né, e do resultado cosmoético. Tem um exemplo aí para você disso aí. Serenão reurbanizador, levou 900 anos refletindo. Isso é um mega exemplo. 900 anos para preparar a vida dele de 30 e poucos anos. Perfeito, olha só. Então isso aí é uma das coisas mais sérias que você está falando, de antecipação. É que eu fiquei curiosa ali depois. Se eu agir, como é que ele vai ser uma manifestação exitosa cosmoética? Se eu agir mal, por exemplo. Não vai ser. O erro, se a gente reflete sobre o erro, ele passa a ser um pedaço do futuro acerto, né? Então, eu errei. Eu olhei para trás e eu vi que durante 10, 20, 30 anos eu estive atuando de maneira errada, equivocada. Não tem jeito, não tem dois pesos, duas medidas. Aquilo não era para ser feito e eu fazia assim. Tem aqui N exemplos que a gente deu. Se eu consigo refletir, entender, aprofundar e modificar essa metria, essa maneira como eu estou agindo, no futuro, todas as minhas ações daqui para frente vão ser exitosas. Então, eu aprendi com o erro. Então, o erro ele tem valor para nos ensinar. Muitas vezes, um anti-exemplo ou um erro ensina mais do que o próprio acerto, se a gente usar a reflexão para isso. Né? Essa questão aí, ela tem uma importância enorme, porque o professor, por exemplo, ele precisa refletir sobre a aula que ele vai dar.
Ele precisa pensar sobre a aula que ele vai dar. Não é só ler o conteúdo, escrever, chegar lá e dar aula. Durante a aula, ele precisa refletir sobre o que ele está fazendo. Até para ele poder adaptar, tirar alguma coisa, colocar outra, omitir. E depois ele precisa refletir para saber o que ele fez e funcionou ou não. Então, quando a gente fala, até a Fabiana falou isso, é que a tendência das pessoas, em primeiro lugar, é não refletir. A maioria, né, da população não pensa. Quando eu falo em refletir, estou falando em pensar, usar a razão, mas a maioria não pensa, né? Então, quando você... E quem pensa, geralmente pensa depois. Aí lembra daquele personagem na televisão? Lembra que o cara fala, Lembra disso? Que alguém falava alguma coisa para ele, aí ele não sabia o que dizer na hora, ele ficava, E muito tempo depois ele ia refletir, eu podia ter falado aquilo. Então, assim, o processo da reflexão que a Fabiana está falando, é que se você começar a trazer essa reflexão cada vez mais próxima do momento presente e se habituar a refletir também antes, você não vai parar de refletir nunca. Isso é que é o barato da coisa. Porque você cria um hábito. Eu lembro que na época que... eu tenho um verbete chamado autorreflexão... Como é que é? Autorreflexão docente. Né? E a gente criou eu criei um programa lá na Repreendência, que é o programa de formação de professores. E lá a gente trabalha muito com essa questão da reflexão. E eu lembro que na época a gente conversou com o professor Valdo sobre isso. Ele refletia antes de dar as aulas dele. Ele falou, mas você acha que eu sou trouxa? É lógico que eu reflito. Até porque na hora em que ele faz isso, ele se conecta à equipe extrafísica. Aí entra a questão da multidimensionalidade que você falou antes. Porque a gente tem que começar a pensar em cosmoética, ela se baseia na reflexão com base nos pilares do paradigma consciencial. Aí tem multidimensionalidade, tem a questão das bioenergias. Então, na hora que você fica o tempo todo conectado à conduta, ao que você está fazendo, em primeiro lugar, que vai ampliar a sua lucidez. Segundo, que vai te dar subsídios, dados, para você poder decidir o que é certo ou não, o seu discernimento. Então, assim, se você está fazendo isso o tempo todo, uma análise disso aí é fantástico, tem muita coisa para a gente trabalhar nisso. Você fica ali conectado o tempo todo. Não precisa nem desse negócio de mindfulness. Não precisa disso. Mindfulness é a coisa daqui, presente, a coisa é muito mais ampla. É a tal da autoconscientização multidimensional. A pessoa que faz isso, ela começa a desenvolver isso. Então está o tempo todo conectado, sabe? Agora vai acontecer alguma coisa, está pensando, já está preparada para o que está acontecendo. Na hora ela já pensa também, modifica ou não, depois ela está conectado àquilo, já está conectado para a próxima reflexão. Isso é fantástico. E isso, Regson, ajuda muito no parapsiquismo. Exatamente. As pessoas, elas esquecem de associar, né, a reflexão e o parapsiquismo, mental soma, mas a pessoa começa a ter mais abertura para ter um canal direto com os amparadores do ponto de vista mental somático. Exatamente. E aí vem a ideia, você vê nitidamente quando vem uma ideia, você fala, essa ideia não é minha. Isso. Você sente, uma das experiências mais gratificantes é da ampliação pensênica do insight que vem do amparador. Isso aí é fenomenal. E você vê nitidamente, fala, caramba, esse nível de pensenização não é meu. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, isso ajuda demais. A reflexão é fundamental. A gente chama isso na pré-aula. Na pré-aula, você que está acostumado a dar aula sabe disso, você está conectado. Então, começam a vir vários insights, que depois, por exemplo, CP1, você vai dar CP1, vem vários insights sobre determinados assuntos que você ainda não entendeu. Durante a aula, você começa a cair a ficha. Então aquele insight era para isso aqui, aquilo era para aquilo. Você vê nitidamente. Isso, por exemplo, já aconteceu comigo em TENEPS. Você está escrevendo lá, está envolvido com aula ou com artigo, produzindo alguma coisa. Aí vai para a TENEPS. Às vezes, na TENEPS, está passando por várias vivências, de repente vem, já aconteceu comigo, o parágrafo que eu tenho que inserir. Eu nem estava pensando naquilo, pensionizando, mas aí veio, e eu percebi que era o amparador colocando o negócio, que tinha que fazer aquela inserção, e clareou para mim, no primeiro lugar. Isso é fenomenal. Processo do amparador nisso, atuando, que era muito que o Valdo tinha com o enumerador, né? Trabalhava junto com ele. Agora você vê, você entra nesse hábito, que é um hábito, né? É um novo hábito. Tem que ser uma natureza. É a natureza. Você faz isso em tudo, né? Aí você vai fazendo voluntariado, vai fazer na aula, vai fazer quando você vai fazer curso. Há um reflexo mental somático. Isso. Porque você já faz isso por reflexo. Em qualquer lugar sem que automatismo, você for. mas é um reflexo. Exatamente. Aí em qualquer lugar que você for. Aí você vai refletir lá no curso de campo, você vai refletir lá na dinâmica, você vai fazer tudo com
Caso pensado, que, Justamente. que o Valdo falou. Agora, isso que o Regresson estava ressaltando, que a maioria não pensa, e estou de pleno acordo, ou pelo menos não pensioniza com qualidade, né? É a gente sair do autômato para o autônomo. É essa transição que a gente tem que fazer, que o seu verbete ajuda nisso. Sim. As pessoas são autômatas, a maioria é robô, é a Robex, que o Valdo já falava há muito tempo. Então são autômatos. Agora, a gente tem que mudar para os autônomos, intelectuais e parapsíquicos. A gente também tem que bater nessa tecla da autonomia parapsíquica. Cosmoética, claro. Cosmoética é vamos dizer assim, é um ingrediente que está sempre presente. Tem que estar sempre presente aí nessas receitas, né? Exatamente. É importante ressaltar. Tem, inclusive, aqui na página 2, se vocês olharem em Principiologia, é o terceiro princípio, né? O princípio da ação refletida. É exatamente isso, é acostumar, habituar e tornar uma segunda natureza. Agora, isso não acontece magicamente, a pessoa precisa se colocar, se esforçar e começar aos poucos. Né? Ela precisa colocar para ela tem que romper com esses pensamentos do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não estou acostumada a refletir, eu estou acostumada a agir, e por aí vai. Né? A pessoa às vezes não pensa porque ela não quer responsabilidade. Deixa eu pegar isso que a Fabiana falou e que você falou agora. Porque você pensar por você, você traz responsabilidade. Aí deixa eu pegar isso que a Fabiana e você falou, que é interessante, porque assim, tem muita gente que fala assim, quando eu melhorar minha cosmoética, eu vou lá na Cosmoética fazer curso com vocês. Então, ela não quer... Você não precisa ir lá, né, meu amigo? Exatamente isso. Mas então, assim, tem dois aspectos. Ela acha que vem por mágica, ela não quer ter o trabalho de fazer, e ela sabe que na hora que ela começar a pensar, ela vai ter que assumir a responsabilidade. Mas veja só, isso que você está falando. Vocês sabem disso. O Valdo, por muitos anos, tocava nesse assunto, que ele solicitou que alguém criasse curso de cosmoética no IPC... Por muitos anos. IPC que eu estou falando, gente, que na época só tinha o IPC, tá? Ninguém queria dar aula de cosmoética. Então, justamente, ninguém queria dar aula de cosmoética. O povo não encara isso. Por quê? Sente a pressão da falta de coerência. Agora, você tem que falar, e aí na hora que você não está fazendo, aí a pessoa só ouve aqui. Mas você não faz. Olha só que cara de pau. Aí ela vai sentir o peso. Então tem que ter a coragem mesmo. A Fabiana até colocou aqui na Principiologia, um dos itens que você colocou é o princípio da ousadia. Exato. Nós temos que ter mais ousadia. É o Kant lá no livro, no artigo, né, sobre a menoridade, né, sobre o esclarecimento. Ele aborda da menoridade. Ele fala, sapere aude, ouse saber. Esse é o ponto, né? É o Kant. Sair da menoridade. Sabe o que é a menoridade do Kant? A menoridade do Kant, ele fala nesse artigo, que é sobre o esclarecimento, que é o seguinte, são aquelas pessoas já adultas que não pensam por ela e delegam o pensamento, seus posicionamentos, a algum líder, principalmente espiritual, religioso ou outra pessoa. Então, elas já poderiam sair da menoridade e não saem. Elas não assumem a maioridade. Então, ficam na menoridade. Então, por isso que ele fala lá, e ele coloca a expressão, inclusive, em latim, o sapere aude, ouse saber, ouse pensar por você. É o que você colocou muito bem aqui, princípio da ousadia, está tudo certo. Bem encaixado. A pessoa, ela precisa desenvolver essa ousadia, vai pouco a pouco, né? Quem não tem esse hábito, vai pouco a pouco, mas é bastante possível, viável. E o que eu vejo que muda também são as decisões, elas passam a ser menos superficiais e vão se aprofundando. Né? Hoje eu estava em um determinado local, sentei durante uns minutinhos para aguardar uma situação e tinha uma pessoa, uma senhora do meu lado que sentou e ela, desde o momento que ela sentou até quando ela levantou, ela não parou de falar. E durante a fala dela, ela mudava as opiniões. Ela falava, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Ela olhava para mim e eu... Ok. Não, mas eu acho que eu vou fazer outra coisa. Não, mas agora eu estou pensando bem, eu vou fazer outra. Então, são decisões, chamou a atenção, que justamente um pouco antes de vir, né? São decisões muito aleatórias, muito superficiais, que não têm base. Né? Então, quando você estrutura, começa a refletir... Fundamentação. Você são fundamenta. Os pilares gregos, aí você que é da arquitetura... Dórico, jônico, coríntio. Ou coríntio, né? O dônico, jórico ou coríntio. A pessoa pode escolher. Pode escolher, mas reflita, né? Escolha o princípio, mas reflita. Vai do simples do dórico ao rebuscado do coríntio. Isso aí.
Agora uma questão, Fabiana, para você, vindo da sua terra, Porto Alegre, Opa. mas que vamos aproveitar um especialista que já escreveu sobre o assunto também. Jeitinho brasileiro. Que até certo ponto tem a ver com a lei de Gerson, né? Justamente. E o jeitinho é outro termo. Então, olha só. Poderias fazer uma reflexão... Poderias, é bem gaúcho, né? No caso, gaúcha, conheço você. Poderias fazer uma reflexão cosmoética sobre a lei de Gerson e como essa consciência deve se sentir com essa evocação pensênica? Então, coloque, depois a gente vê aí o que o especialista que tem um livro sobre o assunto pode abordar também. Vou falar e depois o Regson dá sequência. Agora, é chato, né? Você estar associada a jeitinho. Muitas pessoas não sabem como é grave, como é ruim o jeitinho brasileiro, como ele é péssimo e ele só atrapalha. Não tem absolutamente nada bom, porque é dar jeito em algo que não está funcionando, por isso precisa dar jeito, né? É o puxadinho na casa que precisou ajeitar porque não tinha pensado antes, alguma coisa estragada que a pessoa arruma mais ou menos. Vai atravessar a rua no sinal, mas o sinal está muito distante, então vou dar um jeitinho e atravessar no meio. É sempre o jeitinho, é sempre o querer burlar. Estar associado a isso é um problema. Burlar a regra. Burlar. Vamos dizer assim, a obrigação que a pessoa tenha, né, e levar vantagem. Né? Agora, é importante só salientar que não é ser rígido, e também não é burlar a regra, não é ser inflexível, né? E não é burlar a regra, é pensar, ter visão de conjunto, ter flexibilidade, né? Uma coisa é flexibilidade cosmoética, tem até um verbete que a Adriana defendeu, né? É você ter uma visão de conjunto, analisar os vieses, as situações e aí tomar a decisão para o bem de todos. É diferente de burlar regras. Quando é ilegal, não adianta, né? Assim como não tem meia gestação, não tem meia cosmoética, ou é ou não é. Né? Então, a gente deseja as melhores energias para essa consciência que foi perguntado, né, para o Gerson, no caso, que ele, no futuro, consiga desassociar a imagem dele a isso, e eu acho que ele já até deixou claro em mídias que ele não tem essa intenção, mas ficou marcado porque realmente levar vantagem em tudo é péssimo. A origem disso é porque ele fez uma propaganda de cigarro. E ainda duplamente, então, né? Acabou levando... A origem lá vem da carta de... Isso aí é o mais sério até. A carta de Pero Vaz de Caminha, ele já pedia lá emprego para o primo dele, lá para o rei. Agora, a coisa interessante, porque jeitinho é patopensene, é patopensenidade, é doença. O que é interessante em relação ao jeitinho? Porque eu escrevi um livro sobre a linguagem da cultura do jeitinho. Veja, assim como a linguagem é um fato social, pegando lá a definição de Emile Durkheim, fato social é aquilo que é externo a você e que é coercitivo. Então, a língua é um fato social. A gente fala português porque ela era externa e ela se impôs a gente, não teve jeito. No Brasil tem que falar português mesmo. Agora, a cultura do jeitinho existe de norte a sul. Agora, o que é mais interessante? Na hora em que você fala para a pessoa, tem gente, que é impressionante isso, ela dá jeitinho, mas ela nunca parou para pensar. É tão cultural o negócio, está tão entranhado que ela não parou para pensar. Agora, durante o meu livro lá, eu fiz pesquisa de campo e muitas pessoas que eu entrevistava, quando elas descobriram que era jeitinho, elas ficaram horrorizadas. Ela fala, mas e eu faço isso? E ela começou a chegar à conclusão que ela faz. Agora, o pior não é isso, é que a gente está falando de reflexão para fazer a reeducação. Numa entrevista que a gente fez com o professor Valdo para o Colégio Invisível da Cosmoeticologia, ele fala que cosmoética é reeducação consciencial. Quando você começa... E outra coisa, a cosmoética nasce nos 700 experimentos. Na hora em que você começa a usar a razão, você tem que refletir sobre isso. Por que eu estou falando isso? Chega alguém perto de mim da Conscienciologia e fala assim, Rex, você tem um livro tal? E eu falo, tenho. Você pode me emprestar para tirar cópia? Desculpe, esqueci, você não pode, porque você é da Cosmoetos. Veja, eu não posso, mas a pessoa pode? Então ela pode tirar cópia de um livro? Não faz sentido isso. Então, na hora em que você... Isso é jeitinho. Tirar cópia é um exemplo de jeito. Estacionar em vaga de idoso é jeitinho. Ou, recentemente, uma pessoa estava lá com Conscienciologia, encontrou lá nesse shopping agora, como é que é? O Catuaí Palladium. E aí ela ia estacionar numa vaga, era de idoso, ela não estacionou, ela ficou dando volta, quando deu a próxima volta, viu que alguém da Conscienciologia estacionou ali. Aí ela falou, mas você não pode estacionar que é de idoso. E a cosmoética, como é que fica? Não, aqui é... Como é que ela falou aí, Fabiana? É cosmoética flexível.
A linha é cosmoética flexível. Exatamente. Então, isso veja, que é um para-jeitinho. É jeitinho duplo, né? Na comunicação. Gente, então, é o negocinho evolutivo que o Valdo falava. Veja, a grande questão agora é, na hora em que você descobre que ela burla leis, ela burla regras sociais, e o grande objetivo do jeitinho é oferir privilégio, ou então vantagens pessoal, que é o que a pessoa quer, na hora que você tem consciência disso, você fala assim, não posso mais fazer isso, está errado, é ilegal fazer isso. Então você tem que começar a usar, aí entra a questão do teu curso, do autodiscernimento, tem que ter lucidez, tem que ter autodiscernimento para falar, não, isso aqui não é mais para mim, eu estou fora dessa. Então isso aqui é assim, o resumo do seu jeitinho brasileiro. Eu acho 2 pontos aí interessantes dentro do que vocês falaram que eu queria complementar. É que a gente está chegando num absurdo, já está nesse absurdo, em que o jeitinho ele é motivo de orgulho. Eu vejo isso com alunos na faculdade. Aqueles alunos que colam, e no colégio também, né? Os alunos que colam, eles tiram onda sobre isso. Eles se ficam vangloriando. Olha, eu consegui colar. Ou seja, eu consegui burlar o professor, a professora, e isso é motivo de status. Isso é motivo de orgulho. Então, isso ainda é pior. Quer dizer, aquilo que já não é nem mais visto como algo recriminável. Muito pelo contrário. É algo que mostra que a pessoa é mais inteligente, entre aspas, né? Um engano do que é inteligência. E de que, olha como ela é muito boa. Olha como ela se destaca. Então, isso é a deturpação maior dessa questão do jeitinho. Porque ele passa a ser agora algo de valor e algo a ser almejado. Quer dizer, é ridículo isso, né? Agora, um outro ponto, só para complementar, que eu vejo que é o inverso nesse sentido, que eu achei muito interessante. Recentemente, o Demetrio Magnoli, que é um sociólogo que escreve para a Folha, para o Globo, está na Globo News também, eu considero uma das maiores cabeças da atualidade, Demetrio Magnoli. Ele escreveu um artigo, agora deve ter um mês mais ou menos, na Folha de São Paulo, em que ele fala que ele vai completar os 60 anos, está para completar agora os 60 anos. E aí ele fala que ele não vai utilizar de uma série de vantagens que hoje tem para essa faixa etária. Eu falei isso. Porque você falou também, né? Fiz 60 agora e falei a mesma coisa. Por que ele vai usar a vaga de idoso se ele está muito bem, não tem uma razão de ser para ele estar usando aquilo? Ele fala da vaga do idoso, ele fala de uma série de outros, ele falou, mas não tem lógica isso. E que ele tem um único amigo que também faz isso. Então, veja, olha só o nível. Não é só fazer o que está legal, ele dá o contra naquilo, ele não acha aquilo correto. Vai além. Ele vai além, quer dizer, esse é totalmente o inverso. Talvez aí, regra, vocês podiam pensar lá na Cosmoetos um nome para isso. Porque isso é o oposto e vai além do que está o convencional, não é? Sim. E mostra muito essa diferenciação do que é legal, que o legal não quer dizer que seja cosmoético. Porque eu fiz 60 anos recentemente, e foi interessante que já chegaram para mim dizendo assim, quando é que você vai tirar seu cartão de idoso? Eu falei, cara, se eu com essa cara chegar a estacionar numa vaga para idoso, eu vou apanhar. Mas eu não posso fazer isso, eu estou muito bem. Então eu não posso entrar em fila de banco, eu não posso ficar entrando em lugar para terceira idade. Eu estou muito bem, eu preciso deixar para quem realmente está precisando. Você vê que eles agora criaram até como é que é? Tem um outro agora que é o super. Adriana, que se ela estivesse aqui, eles criaram uma outra categoria agora. Centenário, né? Não é centenário, não. É para dizer que é a pessoa que realmente precisa. Acima de 80, não é? Acima de 80 anos. Acima de 80. Precisa ficar na vida. É tipo como fosse assim, super idoso, é o super idoso. Então, assim, tem o super idoso, tem. Não é isso, Adriana? Prioridade máxima? Não, prioridade para 80, né? Então, eu vi que já tem uma outra categorização. Aí porque sim, assim, tem muita gente bem hoje em dia com 60 que não precisa. Agora, aqui dentro da Conscienciologia, a gente já ouviu pessoa fazendo 60, né, dizendo assim, semana que vem eu faço 60, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu cartão. E você vê que a pessoa está ótima, ela não precisa daquilo. Mas é por isso que a gente precisa fazer mais essas reflexões. É verdade. Tem muita coisa aí que a Cosmoetos pode ajudar muito. Eu vou só fazer uma leitura aqui em relação ao Estado Mundial Cosmoético, que é algo que vai diretamente nesta linha, a gente colocou ali o princípio, né, na principiologia. O que eu acho que
que vai fazer diferença quando as pessoas começarem realmente a aplicar a cosmoética, é exatamente a efetivação ou a criação efetiva de um Estado mundial, ao modo de algumas células que já existem, né? Então, o que é o Estado mundial? É a política de cooperação, intercâmbio e integração universalista entre as nações. Conquista possível devido aos avanços tecnológicos, sendo inevitável o consenso ou a homogeneização gradual das leis e regras, regendo este regime, respeitando os direitos individuais e culturais de determinadas populações. Eu trago isso porque o hábito da reflexão e a cosmoética direciona todos nós a chegarmos num estado mundial cosmoético. Sem dúvida. Isso aí é da onde? Qual o livro? Essa definição vem do professor Valdo, mas está no livro Princípios do Estado Mundial Cosmoético, do autor Jaime Pereira. Perfeito, perfeito. Muito bom. Fabiana, infelizmente o tempo já estourou. Realmente é um grande tema, merece aqui, a gente poderia ficar aqui mais uma tertúlia inteira e esperamos então os próximos verbetes, tanto desse tema quanto de outros, mas parabéns mais uma vez por essa abordagem, por essa temática que você apresentou aí de maneira com muita proficiência, né? Obrigada, agradeço a todos também. Quero agradecer também aqui a equipe da Enciclo Sapiens, a Gisele está aqui hoje, estava o Chataloff, o Eucárdio também estava aqui. Agradecer também a equipe de suporte técnico, o professor Adriane, o professor Robson. Agradecer às tertulianas e tertulianos que aqui estiveram presentes e participaram. Agradecer também aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram, que enviaram questionamentos. E, obviamente, agradecer aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado e vamos às nossas comunicações finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 16 perguntas enviadas online. Temos um convite. Adriana Rocha, com Preceptoria Cosmoetos Saques. Olá, boa tarde a todos. Nós queremos divulgar aqui a Preceptoria da Cosmoetos. A gente debateu muito aqui sobre autonomia, sobre resolução de dilemas íntimos cosmoéticos, né? E a Cosmoetos ela tem um serviço personalíssimo, é feito com 2 professores cosmoeticistas, preceptores cosmoeticistas, diretamente com uma pessoa, em que ela tem um dilema, ela tem uma dúvida, ela tem um questionamento em relação a alguma conduta que ela vá decidir ou que ela vá precisar colocar em prática para saber se aquilo é cosmoético, se não é, alguma solução que ela queira entrar numa resolução íntima. Então, esse serviço ele visa ajudar a pessoa a refletir, né, muito com base aqui no que a gente debateu muito hoje aqui, ajuda a pessoa a pensar com mais clareza. A ideia é ajudar a pessoa a refletir sobre esse dilema que ela tem, sobre esse problema que ela tem, em que ela não sabe, por exemplo, se ela muda para Foz ou compra uma bicicleta, né? Se ela muda de emprego ou não muda de emprego. Então, a gente ajuda a pessoa a raciocinar com base nos princípios cosmoéticos, em valores, enfim. Então, quem tiver interesse, a preceptoria ela é através de agendamento, pode mandar e-mail para saxc@cosmoetos.org.br ou pode mandar uma mensagem também para o celular da Cosmoetos, que é 99129-4122. E essa preceptoria ela é feita presencialmente em Foz, na sala da preceptoria, na Cosmoetos, ou online também, tá bom? Então, a gente está aí à disposição de todos. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Gargalo da Escrita Tarística. A especialidade é Conscienciografologia. A verbetógrafa, professora Fátima Silveira. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde e até amanhã.